dia, amores meus, muito bom dia! Um excelente final de semana para vocês e uma semana que se inicia divina, não é mesmo? Regada de bênçãos advindas dos altos céus. Hoje nós vamos continuar falando de um herói, mas nós vamos falar hoje de um herói sonhador. Vocês sabem quem foi ele? José. José foi um herói sonhador. José, ele era filho de Jacó e Raquel. E ele chegou a sonhar que os irmãos dele iam ser escravos dele. E deu uma confusão. Os irmãos já não gostavam muito dele porque ele nunca participava das tramóias dos irmãos. Os irmãos faziam um monte de coisa errada, chamavam ele era o mais novo. E ele nunca participava e ainda contava as coisas erradas que os irmãos faziam para o pai. E o pai sempre repreendia os irmãos. Então os irmãos não gostavam muito de José. Achavam ele muito encrenqueiro, fofoqueiro, metidinho, porque ele não se envolvia em coisa errada. Mas ele não se envolvia em coisa errada porque ele estava sempre ligado com Deus, através da oração, através da leitura da palavra de Deus, que naquele tempo não existia a Bíblia como a gente tem hoje, não. Eram pergaminhos, eram coisas diferenciadas do que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, José tinha contato com Deus, José sabia, ele estudava. E José, por isso, ele era muito invejado por seus irmãos. Ocorre que os irmãos tiveram uma ideia. Depois desse sonho que ele teve que os irmãos iam ser escravos dele, vamos fazer o seguinte, vamos vender José, nossos problemas acabam. Primeiro, eles queriam matar o irmão. Aí um deles lá falou assim, não vai matar não, vai matar não. Aí o outro falou assim, tá bom, a gente vende. E assim eles fizeram. Venderam José para um povo que estava indo para o Egito, e os israelitas que estavam indo para o Egito. José foi vendido, os irmãos ganharam dinheiro e se livraram de José. E José, ele não devia ter contado o sonho que ele teve para o pai, que o pai ainda o repreendeu, sabe? E além dos irmãos, ele sonhou que 11 estrelas se curvavam para ele. E o pai achou aquilo um absurdo, brigou com ele, os irmãos resolveram vendê-lo, ele foi vendido. No Egito, ele começou a interpretar os sonhos dos empregados de Faraó. E ele interpretava os sonhos. Um dia, Faraó o chamou para que ele interpretasse o sonho que o Faraó teve. E ele interpretou. Pior que deu certo. E o Faraó fez o quê? Colocou-o como governador do Egito. O que ocorreu quando ele assumiu o governo do Egito? Os irmãos tornaram-se súditos dele, assim como ele havia sonhado. Não é mesmo? Não adiantou nada terem vendido José. José saiu de pastor de ovelhas, foi vendido, humilhado pelos irmãos, se tornou governador no Egito, comandou uma nação, uma das mais poderosas naquela época. Os irmãos realmente se tornaram súditos dele, assim como ele havia sonhado. E o que aconteceu? Os irmãos fizeram o que com aquilo tudo de inveja? Nada. Os irmãos chegaram à conclusão de que realmente José era diferenciado, ele era um servo de Deus. Eles chegaram à conclusão de que, apesar de tudo que eles fizeram, José ainda perdoou-os, que era realmente muito bom e muito digno servir ao Deus de José. E dessa forma, José testemunhou do amor de Deus não só para com os irmãos quando os perdoou, mas durante o Egito, durante toda a trajetória dele, ele sempre falava de Deus, do amor de Deus, para todos que por ele passavam, que pediam para ele interpretar sonho. José sempre dava o testemunho. Agora eu vou perguntar, e você? Você tem dado o seu testemunho para o seu amiguinho, para a sua professora, para a vovó que não conhece a palavra de Deus? Você tem dado o seu testemunho, a sua
coleguinha de classe, você tem dado o seu testemunho à moça que cuida da sua casa? Você tem dado o seu testemunho? José deu. Ele era diferenciado por conta disso, que ele dava o testemunho, ele buscava a Deus. E você, o que tem feito? Em meio a essa pandemia, que a gente está meio que recluso, assim como José ficou, né? Recluso um tempo, antes de ser vendido, até mesmo depois que foi vendido, ele ficou distante, afastado dos familiares, mas nunca deixou de falar de Deus e do amor de Deus para com todo o povo. E você, o que você tem feito? Você tem buscado bastante a Deus? Eu acho que essa é a hora. E de repente Deus faz de você um José, a gente não sabe. De repente Deus faz de você um Josué, como da lição da semana passada, um lutador. De repente Ele faz de você um Daniel, né? Cheio de oração, de poder. A gente não sabe os planos de Deus para a vida da gente. A gente recebe, não é mesmo? Então agora eu convido a você, antes de nós orarmos, eu convido a você a colocar a sua vidinha no altar de Deus, a buscar mais e mais a Deus. Eu convido você a convidar a mamãe, o papai, o irmãozinho, se você tiver, a buscar a Deus e buscar sem cessar. A gente busca a Deus através da oração, através da leitura da Bíblia. Vamos orar? Deus de amor e de misericórdia, obrigada por todas as bênçãos que Tu nos tens concedido. Obrigada por todas as maravilhas que Tu tens efetuado em nossas vidas. Meu Deus, assim como José, que foi um herói sonhador, que nós possamos ter a nossa vida calcada na Tua palavra, nos Teus ensinamentos. Deus bendito, cuida de nós. Usa-nos como instrumentos Teu. Obrigada por tudo. Em o nome do Teu Filho amado, rogamos-te, abençoa-nos. Amém. Criançada, amanhã o nosso culto ainda é online. Ainda não temos culto presencial. Mas eu conto com vocês a sessão da página da igreja, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus.